A questão da felicidade, ora, muito brevemente, sem estar também lançados com isto, é interessante, toda a gente diz que quer ser feliz, mas da experiência que eu tenho, do trabalho de investigação que fiz, quando entrevistei as pessoas para que elas dissessem o que era isso de ser feliz, as pessoas muitas vezes não sabiam dizer, ou seja, é tão subjetivo que as pessoas muitas vezes não conseguem verbalizar, mas sabem quando são infelizes e sabem que querem ser felizes. Pronto, então, é importante perceber que este tema não é um tema atual, ele é debatido no Ocidente desde a Antiguidade, com filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Durante a Idade Média, também, enfim, por causa de toda a contextualização, há uma articulação entre o ser humano e o divino na questão da felicidade, não é? A importância de Deus. Na modernidade, portanto, século XVII, focamos sobretudo na questão das potencialidades humanas, não é? A ideia de que a razão humana é capaz de conseguir esta felicidade por si. A Revolução Científica e o Iluminismo no século XVIII, portanto, a razão, não é formal, impõe-se como modelo epistemológico, modelo racional, axiológico e político. Ao mesmo tempo, há esta preocupação com os princípios éticos do bem comum. Não nos podemos esquecer da Revolução Francesa, nem da questão da independência americana. Curiosamente, a felicidade aparece como uma das premissas da independência americana. Lá está, com a declaração da independência dos Estados Unidos, ou seja, a institucionalização da felicidade. Na atualidade, o que é que nós vemos? Parece que as grandes ideologias esmoreceram, não é? Há uma certa indefinição. Ao mesmo tempo, o otimismo científico, económico e tecnológico transformou-se em ambiguidade. Eu agora vou citar um filósofo, enfim, que é atual e que curiosamente já cá esteve na Madeira, que é o Gil Lipovetsky, que fala do hiperindividualismo e da felicidade paradoxal. E paradoxal porquê? Porque as pessoas associam a felicidade ao ter muitas coisas, ao conseguir ter muito poder de compra. Portanto, se eu conseguir ter muitas coisas, uma casa grande, um carro grande, muitas coisas, então eu sou feliz. Só como é óbvio, não é? Cria-se uma expectativa que não é preenchida porque as coisas não conseguem preencher as faltas de coisas que não se podem adquirir com o dinheiro, não é? Pronto. Então cria-se uma certa ambiguidade e a tal felicidade paradoxal. Outra coisa interessante também é a associação da felicidade com o sentido da existência. Lá está, toda a gente quer ser feliz, não é? No fim dos filmes, se nós não vemos que foram felizes para sempre, parece que o filme não acabou bem. Pronto. Quero que vocês percebam outra coisa também. Isto não são apenas percepções subjetivas avulsas, ou seja, há organismos e até organismos institucionais que acabam por analisar isto através de índices e indicadores. Eu vou citar apenas alguns, não vou estar aqui a falar deles exaustivamente. Indicadores de felicidade, temos, por exemplo, felicidade interna bruta e o índice do planeta feliz. Já vou passar depois à frente a falar de Portugal aqui. Ora bem, o bem-estar. O que é o bem-estar? É estar bem, foi o que me responderam algumas pessoas quando eu as entrevistei. Então lhe diga lá o que é isso de estar bem. Olha, é ter emprego, é ter saúde, associa muito o bem-estar à saúde também, não é? Portanto, em termos globais, associa-se o bem-estar a uma vida feliz e preenchida, não é? Mas isso, obviamente, que supõe também o ter emprego, o ter a saúde, o ter as pessoas de quem se gosta, o viver num ambiente que seja também aprazível, isso também foi focado. Curiosamente, isto é muito interessante, há várias terapias e métodos que permitem impulsionar ou pretendem impulsionar o bem-estar das pessoas, quer o bem-estar individual, quer social. Isto não é muito falado em Portugal, mas é muito falado no Brasil, a questão da filosofia clínica. Isto foi trabalhado, ou seja, todos aqueles pressupostos, que eu não vou agora enumerar aqui, que não vale a pena, que nós associamos à filosofia, a capacidade de refletir, capacidade de introspeção, etc., usados de modo terapêutico. Portanto, exatamente como na psicologia, não é? A filosofia clínica. Mas o bem-estar individual relaciona-se também com a felicidade. As pessoas tinham, às vezes, muita dificuldade em distinguir felicidade e bem-estar porque achavam que eram, no fundo, que estavam relacionados, que eram conceitos, noções que se relacionavam, o que acaba por ser verdade. E a questão da qualidade de vida. Atenção, a qualidade de vida não é quantificável
não é questão de não ser quantificável, é que ela não é apenas, nem pode ser vista apenas, a qualidade de vida é muito mais do que ter um bom nível de vida. Era isto que eu queria dizer, ou seja, não podemos confundir qualidade de vida com nível de vida, são coisas diferentes. O nível de vida está associado à questão económica, não é? O poder de compra e por aí fora, a qualidade de vida é mais do que isso, está bem? Outra coisa, há uma certa legitimação do bem-estar. A World Health Organization, não é? Diz que a saúde é o resultado global do bem-estar em termos físicos, mentais, sociais e culturais, ou seja, a saúde não é só não estar doente. Isto eu acho que é muito importante. Constituindo-se como direito fundamental dos indivíduos. Direito fundamental dos indivíduos. Indicadores e índices de bem-estar, alguns são o Produto Nacional Bruto, que nós não temos tanto, falamos mais do PIB, do Produto Interno Bruto, e o Índice de Desenvolvimento Humano. Este é um dos principais e eu depois vou falar do caso português também. Não sei se estou a ir muito depressa. Estou a ir muito depressa. A sustentabilidade. Esta é um bocadinho mais difícil. Fala-se muito da sustentabilidade, mas quando nós falamos na sustentabilidade atualmente, as pessoas dizem esta empresa não é sustentável. O que vem imediatamente à ideia é esta empresa não é sustentável em termos económicos. E, portanto, estão a falar, sobretudo, dos pilares da sustentabilidade, que é o pilar económico. Mas a sustentabilidade não pode, nem deve, e é perigoso que seja vista, apenas numa perspectiva económica. Onde é que fica a perspectiva social, onde é que fica a perspectiva ambiental, não é? Portanto, outro aspecto importante que eu gostava de focar aqui é que a sustentabilidade não é um chavão atual, ou seja, unicamente, enfim, que apareceu nos últimos anos. Não, anda-se a falar disto há muito tempo. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, de Estocolmo, também chamada Conferência de Estocolmo, visava justamente, já nesta altura, fomentar políticas internacionais que revertessem a já crescente, veja lá, quantos anos atrás, degradação ambiental, a poluição e, ao mesmo tempo, ajudasse a diminuir as discrepâncias muito grandes entre os vários países, apostando num desenvolvimento equilibrado e responsável. O UNDP, a WWF, a Unesco, etc., nos anos 80, emanaram este documento, a World Conservation Strategy, Living Resource Conservation, pronto, isto tem um nome enorme, mas basicamente isto tudo chama-se Relatório Brundtland e foi construído em 1987, está bem? Foi aqui que efetivamente se formalizou o que já tinha sido delineado para trás, a partir dos anos 70. A Cimeira Rio 92 foi muito importante e trouxe uma coisa, a Agenda 21, eu penso que basicamente toda a gente já ouviu falar, a Agenda 21 e depois a Agenda 21 local. A necessidade de responsabilizar cada país, região, por aquilo que faz a este nível e repensar os paradigmas e ideias de progresso e de desenvolvimento vigentes. E foi aqui que começámos a perceber que tínhamos que mudar de shift, porque senão as coisas, enfim, não estariam, não produziriam de uma forma muito equilibrada. Depois, os índices e indicadores de sustentabilidade, a pegada ecológica, acho que já toda a gente ouviu falar, as poupanças genuínas, o índice de bem-estar económico sustentável, que não se fala tanto, mas que está lá e que existe. Depois aqui, eu tenho aqui justamente os 3 pilares ali na imagem da sustentabilidade. Há quem considere que são 4, eu tenho o professor Viriato Sormanho Marques, que também é uma pessoa, enfim, de mérito mais do que reconhecido, foca 4 pilares da sustentabilidade. Mas pronto, estes são aqueles que normalmente as pessoas, enfim, que se lembram quando falam da sustentabilidade, que é justamente o pilar social, o pilar económico e o pilar ambiental. E reparem que há um conjunto de estes pilares, há um conjunto de interseções, eles ligam-se uns com os outros. Agora, não nos podemos esquecer que há um conjunto de questões, de problemas, de reflexões que é necessário ter, tendo em conta também que vivemos num mundo altamente globalizado. Sobretudo nas últimas décadas temos assistido a isto. A globalização é um fenómeno atual, nós ouvimos falar dela, mas ela não existe apenas porque nós podemos comprar produtos pela internet que não queremos ter aqui na Madeira e que podem vir, não é, pelo correio e termos acesso a coisas que não tínhamos anteriormente. A globalização não é só isto, ela é dada a outros níveis também. Portanto,
ela é um fenómeno atual, complexo e irreversível. Não vamos voltar atrás. Não vamos. Não é? Temos é que saber o que fazer face a este contexto. É alimentada, obviamente, pelo capitalismo de mercado livre e pelo neoliberalismo. Eu não vou entrar por aqui, mas nós ainda estamos a viver, em termos económicos, o neoliberalismo. Não é? É dirigida pelo modelo tecnológico, científico e cultural ocidental, ou seja, a globalização é, sobretudo, ocidental. Está bem? Como diz o Giddens, está a reestruturar as nossas formas de vida. Isto traz outros problemas, que é reinventar no espaço público os pilares em que assentam a nossa época, a cultura, a democracia, o consumo. Não nos podemos esquecer do consumo também. A importância de uma cidadania ativa, da participação e de uma governança democrática. Não é? Se nós vivemos em sociedades que são maioritariamente urbanas, não é? Muita gente, ou a maior parte das pessoas neste momento, vivem em cidades. São massificadas, são mestiças, não é? Como diria o Michel Serres, e de consumo. Então, qual é o nosso papel nessa rede? Não é? Onde é que fica a nossa identidade? Não é só a identidade regional, é a identidade enquanto país, e neste momento até perguntamos pela identidade enquanto Europa. Não é? O Boaventura Sousa Santos, portanto, um sociólogo, não é? Porventura, o nosso maior sociólogo na atualidade e do país, que trabalha muito também fora do país, fala que os efeitos da globalização a nível planetário muitas vezes não são positivos. Aumento das inequalidades e das desigualdades entre países e até dentro dos próprios países, desastres ambientais, conflitos étnicos, migrações em massa, basta ver, proliferação de guerras civis, limpezas étnicas, crime organizado, terrorismo, militarismo, etc. Eu agora chamo a vossa atenção para estas imagens. Acabou a parte do texto. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos a África. Falta outra. Nós vemos a África aqui e, basicamente, se vocês repararem, a África está dividida aqui os diamantes, o ouro, o petróleo, o urânio, o algodão, o ferro, o petróleo, o gás natural, o café, o chá, não é? Ou seja, é o quê? É o nosso supermercado. É o supermercado, não é? Dos países ocidentais e da Europa e dos Estados Unidos, não é? E outra coisa que eu não vou focar aqui, mas que era muito interessante e dava outra conferência, eu não sei se vocês sabem, oficialmente, há quase 35 milhões de pessoas escravizadas no mundo neste momento. Muito mais do que na altura em que a escravatura era oficial. Neste momento, com 18 dólares, escraviza-se uma família inteira. Na altura da escravatura, um escravo valia o equivalente a milhares de euros hoje. Portanto, vejam. Não é? Depois, esta imagem mais pequenina diz ali, não te preocupes, África, nós vamos embora quando acabarmos. Ou seja, quando coletarmos tudo, estamos aqui a ver o petróleo, não é? Quando coletarmos tudo, quando acabarmos com isto, vamos embora. Não é? Pronto, isto devia fazer-nos pensar. Aqui, o aspecto que eu acho que é muito importante e que tinha focado há bocado. Vamos separar crescimento económico e desenvolvimento. Está bem? O crescimento económico diz respeito ao aumento do rendimento, do produto, do investimento e do emprego. É medido, sobretudo, pelo PIB, o Produto Interno Bruto, traduzindo-se mais numa visão quantitativa, sem sombra de dúvidas. O desenvolvimento é muito mais complexo do que isto. Deve ser consequência do crescimento económico, daí que um país com maior crescimento económico devesse ser um país com maior desenvolvimento. Ora, isto não acontece na China, nem na Índia, nem no Brasil neste momento. Ou seja, crescimento económico não se traduz necessariamente no aumento do desenvolvimento. Porquê? Porque não há acesso de todos à saúde, à educação, a uma vida condigna, à habitação, à questão das infraestruturas e por aí fora e por aí fora. Não sei se estou a fazer-me entender. Pronto, ok. Então, cá está, não é? Portanto, deve ser uma consequência do crescimento económico, mas nem sempre isso acontece, está bem? Não se traduz, portanto, neste caso, no aumento da qualidade de vida nem no bem-estar de toda a população destes países que eu enumerei e outros também. Outra coisa, o desenvolvimento também está sujeito a uma apreciação qualitativa, exprimindo o nível de bem-estar de uma população e a satisfação das suas necessidades, muitas delas básicas, a alimentação, o acesso à educação, como eu disse, à saúde, portanto, não é? Depois aqui, eu não vou focar em particular isto, mas a questão, a ideia do desenvolvimento sustentável. Não
não é viável um desenvolvimento que se preocupe com o aqui e o agora e não se preocupe com mais nada. Portanto, este desenvolvimento agressivo, enfim, que nós conhecemos muito bem, não é viável e não tem pés para andar no futuro. Portanto, apostar na questão do desenvolvimento sustentável. Eu queria chamar a atenção para este livro. Eu descobri este livro por acaso, andava pela Bertrand e de repente dei de caras com ele. E achei curioso porque a palavra mata é muito agressiva, é muito violenta, não é? A economia desumana porque mata a austeridade. Eu pensei, mata aqui está a ser usado num sentido metafórico, não é matar mesmo. Mas depois fui ver e é matar mesmo, sim senhor. É quando os doentes crónicos não têm a possibilidade de continuar os seus tratamentos, por exemplo, morrem. Quando uma grávida não consegue, tem uma complicação no parto, o parto aqui na Madeira não acontece, mas no continente acontece, porque se fecharam maternidades, o parto é feito numa ambulância, o bebê, se há uma complicação qualquer, pode morrer efetivamente. Portanto, aqui este livro trata de uma coisa muito interessante que é, o problema não foi a crise, o problema foram as medidas de austeridade que na Grécia, em Portugal, na Espanha também, se tomaram quando se deu a crise. Portanto, é seguir-nos à risca e até sermos mais papistas que o Papa, relativamente ao que diz a Troika, ao que diz o FMI e todos, o Banco Mundial e esses senhores, não é? Eu depois, se tiver tempo, ainda falo disso um bocadinho, senão não falo, mas a Islândia disse, não, nós não vamos fazer isto. O que nós vamos fazer é responsabilizar as pessoas que têm a responsabilidade nisto. Não vamos agora cortar os apoios sociais, não vamos fazer isto. Não vamos a proteger os banqueiros, por exemplo. Não é? Ou seja, a Islândia conseguiu sair da crise com uma suavidade que para nós é inimaginável, porque nos foi dito que tem que ser assim, ponto final. Quantos bancos é que nós já resgatamos até hoje? Não é? Só nos últimos anos? Não é? Isto, obviamente, tem uma fatura. É uma fatura muito grande. Não é? Portanto, independentemente, e eu gostava que vocês percebessem isto, independentemente de qualquer afiliação política, qualquer que seja, porque eu estou aqui como convidada. Portanto, isto tem consequências gravíssimas. Isto não é uma questão de opinião. Não vamos aqui manipular dados. Isto é fácil de perceber. É fácil. Portanto, o que eu vou trazer são alguns dados, até ao nível da economia, mas perfeitamente perceptíveis para todos. Está bem? Então, este livro que diz, eu tirei apenas algumas citações, só para vocês perceberem, as opções económicas não são meras questões de déficits e taxas de crescimento, mas questões de vida e de morte. Só para dizer uma coisa, este livro demorou 10 anos a ser escrito. Porque estes dois senhores, o David Stuckler e o Sanjay Basu, que são investigadores de universidades muito conceituadas, demoraram 10 anos a construir este livro. Não é? E, portanto, a ter a preocupação de trazer dados que fossem fiáveis e de ligar todos estes pontos. Não é? Dizem eles assim também. As políticas sociais e económicas afetam a saúde humana, literalmente. Não é só para nos deixarem mais deprimidos. Têm mais impacto na vida ou na morte das pessoas do que qualquer medicamento. O verdadeiro perigo para a saúde pública não está na recessão de per se, ou seja, não está na crise. Está na austeridade. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Os perigos da austeridade são consistentes e profundos. Consistentes e profundos. Aqui, eu queria realmente contrapor Portugal, Espanha e Grécia à Suécia e à Islândia, que lidaram com a crise de uma forma totalmente diferente. E chama a atenção para a imagem que aí está. Portugal, património da austeridade. Tornou-se a palavra mais ouvida. Obviamente que as pessoas depois, isto acaba por ser interiorizado pelas pessoas, não é? Mesmo que não queiram, de uma forma quase, quase até inconsciente, austeridade, desemprego, não sei o quê, as pessoas começam a fixar-se nisto. É mau, não é? É mau. Agora, vamos aos índices e aos indicadores, alguns deles. O Índice de Desenvolvimento Humano, como eu disse, é um dos mais utilizados. Foi utilizado pelas Nações Unidas, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, desde 1993. Aliás, ele sai todos os anos.
Reparem uma coisa, nós falamos do mal, o mal, não é? Como quase uma entidade metafísica ou ontológica, não sei o que, assim, distante de nós, mas o mal existe. É entre nós. E o que é o mal? O mal é, justamente, não é de natureza ontológica nem metafísica. A Hannah Arendt dizia, é político e histórico. Exatamente. Não se esqueçam que ela foi perseguida pelos nazis, não é? Produzido por seres humanos, legitimado no espaço social pelo poder e pelas instituições. E às vezes pelo voto. Também, não é? Portanto, a banalidade do mal coincide com o vazio de pensamento, de referências e de valores. É o andarmos um bocadinho à nora, não é? Onde é que vamos? O que é isto tudo, não é? Portanto, outra coisa, eu não tenho tempo para focar isto aqui, mas eu foquei isto também no âmbito da filosofia. Não esquecer que isto tudo acaba por ser produto, já vos disse, de uma racionalidade que também é económica, também é política, que é dominante e que é ocidental. É sobretudo europeia e norte-americana, não é? Portanto, o mal acaba por ser este atomismo social e as estruturas decadentes. Não é? É resultado deste atomismo social e de estruturas decadentes. Também de formas de racionalidade não legítimas. Vejam, nós fizemos isto, nós, portugueses. Chegámos à África, demos cabo das tribos que já lá estavam, dos modos de vida dessas pessoas. Chegámos ao Brasil, achámos que os índios não, senhor. Os espanhóis chegaram à América Central, incas, maias, pronto, não é? Agora nós é que levamos aqui a religião certa, nós é que levamos aqui a maneira como vocês estão a vestir. Os selvagens dos índios andavam todos, não é, descascados, mas o que é isto? Não pode ser, não senhor, vai tudo para o inferno, não pode ser, não é? Tomem lá a religião certa, tomem lá a língua. Não falam coisíssima nenhuma essas línguas vossas, que horror, barbaridade. Falam português, que é uma língua tão bonita, não é? E basicamente esmagamos, não é? As formas de ser e de estar e os saberes e as racionalidades passámos a considerar não legítimas destas pessoas. E esse é um dos temas que atualmente também está na agenda política, que é justamente qual é o lugar destes povos autóctones, não é? Na atualidade, vejam, a Amazónia, não é? Está tudo reduzido a reservas, como se fossem, não é? Enfim, pronto. A matriz cultural global é ocidental, a matriz epistemológica, axiológica, ética, não é? Portanto, a multiculturalidade que nós falamos tanto não foi cultivada. Varreram-se para o esquecimento formas de saber locais, mundivisões, práticas ancestrais, tudo o que não pode ser explicado cientificamente, que horror, isso não existe, isso é produto da ignorância. Não é? Portanto, eu falo também da radicalidade do bem oposta a esta banalização do mal. O bem pode andar em contracorrente. E o que é o bem? É fazer de maneira diferente. Não estou aqui a falar de noções religiosas, mesmo estritamente éticas. Não é isso que se trata. Também é isso. Porque é imoral. Este estado de coisas é imoral. Está bem? Portanto, parar para pensar. Fazer uma dissecação, entre aspas, das estruturas do pensamento e da ação. Porque o pensamento sem ação não serve para nada. Nada. Não é? Até uma criança pequenina sabe, a mãe e o pai falam, mas não fazem o que dizem. Não é? E ele vai fazer o que vê e não aquilo que ouve, obviamente. Pronto, só mesmo para acabar, e estou a terminar a último slide, a racionalidade dominante no viver diário. Ou seja, nós somos formatados, obrigados a agir em conformidade com as estruturas e os poderes instituídos, obviamente, não é? O bem-estar construído acaba por ser artificial também. Não é um bem-estar que tem em conta os indivíduos. Os indivíduos têm que haver uma formatação que foi criada para eles. Está bem? Ou seja, há uma sobrevivência nos limites da legitimidade e da ilegitimidade. O que é que isto quer dizer? Olha, uma coisa tão simples como se eu puder fugir ao fisco, fujo. Já está.